Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz esteja com vocês. Hoje eu vou gravar esse vídeo falando sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo que estão dentro dos templos hoje. Eu achei interessante porque uma boa parte das pessoas que se dizem conhecedoras da palavra de Deus, eles dizem categoricamente que toda a humanidade são filhos de Deus. Mas só que até hoje eu não consegui ainda identificar isso nas escrituras. Infelizmente eu nunca consegui. Então veja só. Vamos ver se realmente toda a humanidade são filhos de Deus. Eu acredito que toda a humanidade são criaturas de Deus, porque Deus foi quem criou todas as coisas. Mas quando se fala de filiação, se você observar a parábola do trigo e do joio, no capítulo 13 de Mateus, versículo 8, versículo 38, Jesus aqui ele vai explicar, porque ele quando contou essa parábola aos discípulos, os discípulos eles não entenderam essa parábola do trigo e do joio. E os discípulos depois se aproximaram dele em outra ocasião e dizem assim: mestre, explica-nos aquela parábola do trigo e do joio. Então Jesus foi e explicou o que significava. Quer dizer, falou numa linguagem mais clara, né? E no versículo 38 Jesus diz assim: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então observe que dentro do templo existe o trigo e o joio, os filhos do reino e os filhos do maligno. É o que existe dentro dos templos, não é fora, é dentro. Se a gente for mais adiante, vamos, por exemplo, em João 8,44, esse capítulo 8 ele é um capítulo fantástico de João, capítulo 8, porque aqui Jesus ele enfrenta com muita dificuldade os judeus. E João capítulo 8, no versículo 44, Jesus diz assim: vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Observe, Jesus disse aos judeus: vocês tendem por pai ao diabo, e vocês querem fazer o desejo dele. Porque os judeus aqui, se você for ler todo esse contexto, os judeus sempre ele dizia que eles eram descendentes de Abraão, de que eles eram filhos de Deus, de que Deus era o pai dele. E Jesus começa a contestar isso. Por que Jesus contestou eles? Porque Jesus ensinava e esses judeus eles nunca aceitavam. Eles não aceitavam. E Jesus está dizendo a vocês, o pai de vocês é o diabo. Então observe, vós tende por pai ao diabo, quer dizer, se existe pai, é porque existe filho. Se você é pai, logo você tem filho. Aqui Jesus, ele disse que o diabo ele é pai. Ora, se o diabo é pai, então logo o diabo tem filho. Aí alguém pensa que esse filho aqui são espíritos malignos, são os demônios. Não, Jesus aqui estava conversando aqui com pessoas. Jesus aqui não estava enfrentando espírito, demônio. Jesus aqui estava falando com pessoas de carne e osso. E Jesus estava dizendo para eles: olha, o pai de vocês é o diabo. Mas vamos mais adiante. Em Atos dos Apóstolos existe uma história interessante. Eu queria que vocês prestassem atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Haviam dois homens. Aqui é no capítulo 13 de Atos.
Saulo e Barnabé pregam em Chipre. Elimas o encantador. Então Paulo, quando foi pregar aqui em Chipre, então haviam dois homens. Só que um era judeu. A palavra diz, depois vocês lêem todo o contexto aqui do capítulo 13 de Atos, aí você lê a partir do versículo 4 até o versículo 12, em que está essa história que eu estou falando. Mas eu não vou falar tudo por causa do tempo, mas eu vou falar só os textos mais principais. Então, nesse caso aqui, havia dois homens. Paulo, quando estava pregando na sinagoga, nessa cidade, então havia dois homens. Havia um que ele era um judeu. A palavra que diz que ele era um falso profeta, ele era um encantador. O nome dele era Elimas. Mas havia um outro colega dele, que o nome desse colega dele era Sérgio. A Bíblia diz que ele era um homem prudente. E o que foi que ele fez? Paulo, quando estava pregando, e Barnabé, então Paulo, esse Sérgio aqui, ele chamou Paulo, para que Paulo falasse um pouco mais a respeito de Jesus, porque ele estava ouvindo Paulo a uma certa distância, mas depois, quando Paulo ficou mais à vontade, depois da pregação, ele chamou Paulo, para que Paulo falasse, explicasse melhor em detalhes acerca de Jesus Cristo. O que aconteceu? Esse Elimas, esse encantador, esse mágico, a Bíblia classifica ele como falso profeta, ele começou a ouvir o que esse Sérgio aqui estava interessado, porque a Bíblia diz que ele era um varão prudente. Então ele estava interessado, Paulo estava explicando e ele ali com aquele interesse. E esse falso profeta, esse Elimas, esse encantador, ele estava começando, ele não estava aceitando, ele não estava gostando daquilo que Paulo estava ensinando para o colega dele. Então ele começou a se intrometer no meio da conversa, querendo distorcer aquilo que Paulo estava passando para o colega. Então, aí o que aconteceu? Ele estava distorcendo, Paulo ensinando ao Sérgio, e esse Elimas começou a se intrometer e começou a querer distorcer o que Paulo estava pregando. Então o que foi que Paulo fez? No versículo 10, chegou um momento que Paulo não estava mais aguentando de tanto ele estar se intrometendo na conversa e distorcendo. Veja o que foi que Paulo disse no versículo 10, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Então Paulo diz assim: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Veja só, Paulo chamou aqui esse falso profeta, esse evangélico falso, esse crente falso, Paulo chamou ele de filho do diabo. Porque existe aí a ideia de que todos são de Deus, de que todos são filhos de Deus, basta aceitar Jesus. E vai aquela pregação tola. Porque esse tipo de ensinamento, que não condiz com as escrituras, para mim é uma pregação fútil, sem coerência, não tem base bíblica. Porque se existe nas escrituras os filhos de Deus, os filhos do diabo, como é que eu posso dizer que todos são filhos de Deus? Eu não posso dizer. Se eu disser que todos são filhos de Deus, eu estou entrando em contradição com a palavra. Porque a palavra não diz aqui que todos são filhos de Deus. Porque é o que dizem, muitos dizem que todos são de Deus. Eu posso acreditar que todos são criatura, mas só não são filhos. Então Paulo chamou esse falso profeta, esse falso evangélico, esse falso irmão, Paulo chamou ele no versículo 10, Paulo chamou ele de filho do diabo. Porque de fato, Paulo percebeu que ele era um filho do diabo, porque ele estava o tempo todo distorcendo Paulo. O que eu estou querendo mostrar com esse vídeo é que existe duas classes de pessoas, duas classes de irmãos dentro dos templos. Existem aqueles que são de Deus, que são filhos de Deus, e existem os que são filhos do diabo. Mas estão tudo dentro do templo. Estão tudo misturado. É trigo e joio. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. O apóstolo João, ele fala muito bem sobre isso. Se a gente for para a primeira carta de João, no capítulo 3,
no capítulo 3, versículo 10. Veja o que João diz. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Pessoal, como é que as pessoas abrem a boca para dizer assim, não, porque todos são de Deus, porque todos são filhos de Deus, todos são de Deus, mas o apóstolo João está dizendo que não. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então veja que a palavra está dizendo que aquele que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. E se não é de Deus, é do diabo. Então acabe com essa história de dizer que não, que todos são filhos de Deus, de que todos é de Deus. Não, não existe isso. E outra coisa, é aqueles que são do diabo, jamais eles vão ser de Deus. O joio, jamais ele vai se transformar em trigo e o trigo jamais vai se transformar em joio. O que é joio, o que é trigo. Jesus disse que a boa árvore, ela não pode dar frutos maus. E a má árvore não pode dar frutos bons. Então, a árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz frutos maus. Então, se o próprio Jesus está dizendo que a árvore boa não pode produzir frutos bons, é porque ela nunca vai produzir frutos bons e ela não produz frutos bons. Como é que eu vou contrariar aquilo que Jesus disse? Não, a árvore boa pode sim produzir frutos maus. Não pode. Jesus está dizendo que a boa árvore produz frutos bons. A árvore má produz frutos maus. Cada um no seu lugar. O pé de coco, ele produz coco. Nunca vai produzir goiaba, jaca. Não existe isso. Então, o pé de jaca produz jaca, o pé de goiaba produz goiaba, o pé de manga produz manga, cada qual na sua natureza. Então, só que a grande maioria das igrejas fica com essa ideia, ensinando essas coisas, de que todos ali que estão reunidos são de Deus e fica naquela mentira, porque às vezes ali tem alguns que são sementes diabólicas, são sementes do diabo, são filhos do diabo que está entre vocês, dentro do templo. Só que eles não ensinam isso a vocês, mas a palavra ensina sim. Por isso que Jesus disse que João era filho da perdição. Ele era do demônio. Se você for lá em João, capítulo 6, versículos 70 e 71, Jesus vai dizer claramente quem Judas era. Judas era um demônio. Jesus disse assim, olha, eu não escolhi 12, eu escolhi 12. Mas contudo, um de vocês é um demônio. O próprio Jesus foi quem disse isso de Judas Iscariotes, lá no João capítulo 6, versículos 70 a 71. Então o que eu estou querendo dizer é que às vezes muitos ficam me taxando de herege. Mas como é que eu sou um herege se eu estou mostrando nas escrituras? Porque as escrituras ela é clara, ela é direta, ela é coerente. Então não existe meio termo. Se o apóstolo João diz que aquele que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus, é porque não é de Deus. Então se não é de Deus, então existem pessoas que não é de Deus. Como é que eu vou abrir a boca e dizer, não, toda a humanidade é filho de Deus, todo mundo é de Deus? Depende em que sentido você está dizendo que todo mundo é de Deus. Porque todas as coisas são de Deus. Porque tudo não foi criado por Ele. Então todo ser humano ele é de Deus. Mas ele é de Deus em que sentido? No sentido de criação. Tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. Foi Ele que criou. Mas eu estou falando no sentido de filiação. Os que são filhos e os que não são filhos. Então eu vou parar por aqui. Que Deus seja com todos vocês. Ao grupo aí, o pessoal do YouTube aí. Que se inscrevam aí no meu canal. Até logo, até uma próxima oportunidade. Tchau.